Viva! Começa agora o debate da semana na TSF Madeira e na Rádio Praia. Hoje com todos à distância, via Zoom, Miguel Silva Gouveia, Pedro Coelho e Joaquim Sousa. Boa tarde aos três. Muito boa tarde. Tarde. Boa tarde a todos. O programa de hoje vai estar centrado essencialmente no novo modelo do subsídio social de mobilidade e na guerra, do Médio Oriente, mas antes de abordarmos estes tópicos ao longo da próxima hora e mais tempo houvesse, avançamos para a frase ou o tema que marcou a semana de cada um. E começamos pelo Joaquim Sousa. Ora, boa tarde a todos. Boa tarde ao nosso auditório. Boa tarde, Ruben. Boa tarde, Pedro. Miguel, vocês estão aí mais perto, eu estou um pouco mais longe. E fui acompanhando o que se passa na região e no país, com alguma distância, assumo, mas há dois momentos nossos que me marcam desta semana. Em primeiro lugar, a frase de Diogo Soares, o líder da bancada parlamentar do PSD a nível nacional, em que diz: está tudo mal e tudo precisa ser revisto, sobre a questão do registro de interesses não dever ser público. A nível regional, o bater com a porta do Nuno Morna, não vou entrar na questão da autonomia, penso que falaremos lá mais à frente no programa, mas o bater com a porta do Nuno Morna, onde ele refere, ele que foi a alma da Iniciativa Liberal, onde ele refere que os medíocres não acordam melhores, eles organizam-se. E isto fala um pouco sobre aquilo que é em grande parte, e eu se calhar falo de escola, o que foi o nascimento de alguns novos partidos que aglutinaram pessoas e não projetos. Portanto, para muita gente se juntou a esses novos partidos, havia a ideia de conseguirem chegar a lugares, não com a ideia de melhorar o país, de ajudarem o país, mas sim com a ideia de se ajudarem eles próprios. E o Nuno, hoje, na sua carta de desvinculação que foi pública no Diário de Notícias, fala exatamente sobre isso e discorre, num longo texto, a sua desilusão com esta ideia de pessoas que se querem aproveitar do país sem pensar nas consequências para os portugueses. Muito bem. Pedro Coelho, traz um tema ou uma frase? Bem, muito boa tarde. Trago um tema que é preocupante. Um estabelecimento de ensino que encerra na nossa terra, sobretudo direcionado para o ensino superior. Um estabelecimento que formou muita gente ao longo dos últimos anos, na área profissional, sobretudo na área da contabilidade, na área das línguas, que é o ISAL, que era uma instituição outrora de referência para muitos daqueles que, por limitações financeiras ou outras, não puderam estudar noutros estabelecimentos de ensino, noutros estabelecimentos de ensino, nomeadamente no continente, e que aproveitavam trabalhando para, à noite, terem aulas e terem uma formação superior. Falo do ISAL, Instituto Superior de Administração e Línguas, que soubemos esta semana que, por despacho do Ministério da Educação, será encerrado compulsivamente até o dia 31 de agosto deste ano. Um encerramento que tem a ver, sobretudo, com as qualificações do pessoal docente. É uma pena as expectativas dos alunos, também do pessoal não docente, serem defraudadas e é menos uma oferta para muitos jovens e não jovens da região. Lamento que tenhamos chegado a este ponto, mas acredito que a responsabilidade única será da atual administração do ISAL. O Isal que fecha portas. Miguel Silva Gouveia, que tema ou frase é que nos quer apresentar? Bom, Ruben, antes de mais cumprimentar-te a ti e ao Pedro e ao Joaquim, também em forma remota, não é? E todos aqueles que nos ouvem aqui na TSF Madeira. Se me permites, antes de eu avançar com o tema, eu não sei se posso fazer um comentário aqui de duas questões que foram referidas, quer pelo Pedro, quer pelo Joaquim. E começando pelo Pedro. De facto, eu subscrevo o lamento. É triste quando um estabelecimento de ensino que teve e deixou a sua marca na Madeira
com muitos alunos, não só no horário pós-laboral, mas muitos alunos que eram alunos a tempo inteiro ali do ISAL. E pelo que me apercebi, foi precisamente o Ministério da Educação decidiu fechar o ISAL pela falta de produção científica em artigos científicos por parte do seu corpo docente. E eu queria, ao contrário do Pedro, que parece querer crucificar aqui em praça pública a direção do ISAL, eu acho que a história não se conta de uma versão só. Há ali muitas questões que deveriam ser abordadas e ponderadas, e muito menos quando se transforma um estabelecimento de ensino, um instituto, numa arma de arremesso político, como parece que foi aquilo que aconteceu nos últimos tempos. Portanto, eu gostaria de deixar, obviamente, o meu lamento pelo encerramento do estabelecimento, a minha solidariedade aos alunos cujas expectativas saíram frustradas e, não menos importante, um abraço a todo o corpo docente. Alguns deles continuam a lecionar na Universidade da Madeira e noutros órgãos, com investigações bastante qualidade, que eu penso que não mereciam este desfecho, e o tempo também irá explicar, se calhar, o porquê de terem fechado esta escola, quando olharmos ao aparecimento de novos estabelecimentos, se calhar, de ensino superior na Madeira. Vamos estar atentos e ver como é que isso se vai desenvolver. Em relação àquilo que foi o comentário do Joaquim, não sobre o Nuno Morna, de quem sou amigo e obviamente também mando um abraço, e nunca esperaria outra coisa do Nuno que não fosse fidelidade às suas convicções e aos seus valores, e o Nuno foi, mais uma vez, uma pessoa igual a si próprio. Mas queria abordar o tema do Hugo Soares, que fala sobre as questões da transparência, e não poderia falar, e ele diz que é preciso mudar tudo, e de facto começaram a mudar, e mudaram recentemente. Hoje o visto do Tribunal de Contas, que deixa de ser obrigatório para projetos abaixo de 10 milhões de euros, e desresponsabilização dos gestores públicos, sempre que estejam em causa negligências e não dolo ou crime. Eu concordo que se deva de facto agilizar e procurar dar alguma eficiência administrativa às questões do Tribunal de Contas. Eu, enquanto autarca, travei imensas batalhas e perdi imenso tempo a tentar convencer o Tribunal de Contas da Madeira de vistos que, entretanto, acabaram por ser recusados, de obras que ficaram mais caras por conta dessa recusa de vistos, por empréstimos que nos foram recusados, que, entretanto, acabamos por vir a ganhar no Tribunal de Hierarquia Superior. Isto para dizer que acaba por ser uma preocupação permanente em cima dos autarcas, dos gestores públicos. O Pedro também deve ter a sua experiência com o Tribunal de Contas, como eu tive, e eu felicito tudo o que venha dar mais responsabilidade, mas também maior agilidade a quem exerce funções públicas. A minha única questão é que este mesmo senhor Hugo Soares, em 2019, quando andava pela Assembleia da República, apelidava qualquer tentativa desta eficiência administrativa, como ele chama agora, como uma opacidade natural do Partido Socialista e do governo de António Costa, e uma tentativa de proteção à corrupção. Portanto, é bom ter memória, as coisas são feitas, mas não podemos fazer estas constantes piruetas e flic-flacs. Temos que ser consequentes com aquilo com as nossas afirmações. Dito isto, o tema da semana é um tema que fez manchete ontem no Diário de Notícias, e tem a ver com o Partido Social Democrata, ou a fundação do Partido Social Democrata, ou melhor, não é uma fundação, nunca foi uma fundação, é uma associação de uma forma denominada de forma enganadora no início de fundação, onde ficamos a saber que tudo deve ser vendido até o final do ano.
Isto depois da banca pressionar esta entidade que gera o património do maior partido da região, daquele que vem acumulando maiorias absolutas e vem acumulando maiorias e vem governando, e é também por essa via o partido que mais subvenções tem recebido nos últimos 50 anos, largos milhões de euros têm sido pagos ao Partido Social Democrata a título de subvenções. Portanto, não é de estranhar que este instituto, ou esta fundação que gera o património do partido, esteja praticamente numa falência silenciosa, vendendo primeiro o centro de congressos na zona de Santa Mar, na zona perto de Madeira Shopping, para um estabelecimento chinês, depois vendendo a herdade do Chão da Lagoa, que comprou também num negócio bastante pouco transparente, um preço de saldo, como na altura se referi, vendeu agora para poder pagar também as suas dívidas e agora vende as suas sedes também para pagar à banca, que num valor que ultrapassa os 10 milhões de euros de dívidas à banca. Obviamente que isto não podia ser deixado em claro, quem aponta dedo ao ISAL por fraca produção ou por ter sido fechado por fraca produção de conteúdo científico, também não fica bem na fotografia quando a entidade que gera o seu património imobiliário tem esta falência silenciosa. Não parece que as pessoas que estejam à frente dessa fundação tenham problemas financeiros, também parece-me que percebem de finanças. Estamos aqui na presença de um mistério público. Muito bem, fica essa a chega relativamente à manchete, como disse bem, do Diário de Notícias da Madeira desta quinta-feira. Ora, fechada a frase ou o tema da praxe, entramos assim no nosso primeiro grande tópico, neste caso marcado por autênticos terremotos políticos nas últimas horas. A Assembleia da República aprovou hoje em votação final global o novo modelo para as viagens aéreas e o que é que no fundo muda? Caiu a exigência da certidão de não dívida ao fisco e à segurança social, caiu a obrigatoriedade de apresentar recibo e caiu debaixo de um coro de críticas, o teto máximo do custo elegível da passagem. Para o Governo Regional, é o pronúncio de um desastre. O secretário regional, com a pasta do turismo, Eduardo Jesus, disse esta semana que os preços vão disparar descontroladamente e, como se não bastasse, as próprias companhias aéreas lançaram uma bomba esta semana. A EasyJet, sobretudo, contestou duramente este modelo e admite mesmo abandonar a rota devido à eliminação deste teto. O Pedro Coelho esteve na primeira pessoa no centro da decisão. A alteração a este diploma foi aprovada com os votos do PS, Chega, JPP, e deixou de certa forma o PSD nacional isolado no voto contra. A AD falhou nesta leitura, na leitura das necessidades das regiões autónomas, Pedro Coelho. Bem, a AD fez a revisão do modelo perante 8 anos de governação socialista por maioria absoluta ou em geringonça. Por diversas vezes foi pedida a alteração do modelo, nunca o Partido Socialista fez. Quem fez a revisão dele foi a AD, com a redução dos valores da tarifa, com o alargamento do conceito de estudante, o valor até 500 euros quando se trata do Porto Santo, que até então era 400 euros. A AD fez tudo bem até o final de 2025 e depois, em janeiro, com aquelas duas portarias, errou. O trabalho que tinha feito caiu em saco roto, porque as duas alterações que fez, nomeadamente a certidão de não dívida às finanças e a segurança social e, nomeadamente, a plataforma que criou, mas tem algumas fragilidades, não está interligada com as companhias aéreas, temos que pôr a taxa de combustível, o número do bilhete, quando se mete o número do bilhete, devemos ter toda a informação, preciso pôr a hora de chegada, a hora de partida do avião, e, portanto,
sei que as pessoas estão a receber, mas a plataforma tem que ser melhorada e com o propósito de nós só pagarmos o valor líquido. A verdade é que essas alterações em janeiro de 2026 não foram felizes. E não sendo felizes, os outros partidos, de uma forma oportunista, não diria oportunista, porque nada fizeram no passado, apresentaram um conjunto de alterações. A proposta mãe para nós, para os deputados do PS da Madeira, era aquela proposta, foi aquela proposta que saiu da Assembleia Legislativa da Madeira, Casa-Mãe da Democracia, que continuava a prever o teto, mas que eliminava a questão das certidões de não dívida às finanças e à segurança social, que resolvia o problema do one-way, que tinha, no fundo, a possibilidade de termos canais presenciais enquanto a plataforma, nesta fase experimental, não estivesse a funcionar ou a funcionar bem, havia canais presenciais para que os utentes pudessem ter mais informação e socorrerem a esses canais, porque muitos sabemos não estão familiarizados com as questões informáticas e, portanto, a proposta da Madeira queria corrigir algumas injustiças destas alterações que foram feitas. E, portanto, em todo o processo legislativo, em várias propostas do PS, do Chega, da Madeira, dos Açores, nós fomos sendo coerentes, votando sempre favoravelmente aquilo que era bom para a Madeira e, sobretudo, quando chegou à da Madeira, votando a proposta na sua plenitude. Na verdade é que o PS apresentou, em termos regimentais, uma proposta que se chama apreciação parlamentar, e essa apreciação prevalece perante as restantes propostas, e essa foi a que, em primeiro lugar, foi discutida. Inicialmente, o PS apresentou uma proposta que tinha tetos, depois de uma coligação negativa, por isso é que não há linhas vermelhas entre o PS e o Chega. O PS, numa coligação negativa, faz um conjunto de alterações com o Chega e temos agora um nome diferente, não subsídio social de mobilidade, mas mecanismo de continuidade territorial, que não tem limites, em termos de tetos, mas tirando essa questão, já não é obrigatório entregar as declarações fiscais, não dívida, ação social, a questão do one-way ficou resolvida, a questão das companhias aéreas, peço desculpa, as agências de viagens se poderem substituir aos utentes com autorização prévia dos mesmos para, em seu nome, submeterem na plataforma esses registros. Portanto, essa situação está ultrapassada e hoje, na Assembleia da República, nós, deputados eleitos do Príncipe de Madeira, fomos coerentes com aquilo que tínhamos feito no passado. Hoje, em particular, foi feita uma avocação de um artigo por parte do PSD Nacional que queria que a proposta que tinha sido aprovada na especialidade do PS e do Chega, um artigo em particular, fosse avocado para nova votação. E esse artigo é o artigo 4º. E nesse artigo 4º, o que o PSD Nacional queria fazer era voltar a colocar um teto. E esse teto, para nós, PSD Madeira, é importante que se mantivesse, até porque a proposta da Madeira é que sair da Madeira, o artigo 4º também falava no teto, e, portanto, se nós estamos a defender a Madeira, e se queremos um teto, e já explico porque é que queríamos um teto, essa proposta do PSD, nós tínhamos que votar favoravelmente essa proposta. E nós votámos favoravelmente essa proposta. Depois, quando passámos, essa proposta não foi aprovada, e quando fomos à votação final global, nós votámos, obviamente, o diploma na sua generalidade, com as minorias que falei ainda há pouco. Porquê é que eu falo da questão do teto? E estou aqui para defender os madeirenses e portugueses todos, sem exceção. E eu quero decidir hoje, mas que sei que as minhas decisões vão ter implicações no médio e longo prazo. Eu sei que há madeirenses que vivem cá no continente. E sei que temos imigrantes que vão à Madeira. Eu sei que temos um mercado turístico, sobretudo continental, que vai à Madeira. E sei que muitos madeirenses que vivem na Madeira vivem do turismo, em bares, em restaurantes, em hotéis. E eu também sei, que sou economista, que vivendo num mercado de oligopólio, sem tetos, é normal, como aconteceu nos Açores, e nós temos essa evidência nos Açores quando não havia teto, que a operação correu mal e a EasyJet, na altura, saiu. Portanto, nós temos uma evidência que é os Açores quando não tinha teto. E eu temo que os preços vão aumentar. Os preços aumentando, para nós madeirenses, pá, pode ser irrelevante. Eu acho que não é. Que pode acontecer no futuro. Aliás, a EasyJet fala nisso mesmo, e a EasyJet é contra
a eliminação do limite máximo, diz que haverá insensibilidade relativamente ao preço, portanto, e isso irá significar um custo acrescido para o erário público. Isto poderá significar que muitos residentes só comprem a sua viagem no final, quando querem fazer. Portanto, hoje compramos com 2, 3 meses de antecedência. Aliás, quando isto for publicado em Diário da República, as pessoas podem fazer reservas de última hora e isso terá um impacto negativo na procura antecipada e as companhias aéreas não têm aviões guardados para serem utilizados no dia seguinte. E, portanto, a preocupação de nós, deputados eleitos pela Madeira, aliás, que tinha sido referida pelo secretário-geral, nós queremos um teto, se calhar o valor hoje dos 400 euros é insuficiente para os valores hoje praticados pelas companhias aéreas. Isso é outra questão. Em vez de 400, 500. Agora, sem teto, é perigoso, porque, pelas razões que já expliquei, porque as companhias aéreas já referiram isso, pelo impacto negativo que pode ter na procura dos não residentes, por dependermos muito do turismo nacional, irão certamente os preços serem inflacionados. Podemos ter menos turistas. Se tivermos menos turistas, teremos certamente os hotéis com menores taxas de ocupação, teremos certamente menos turistas nos restaurantes, teremos menos madeirenses que saíram da Madeira e vieram para o continente com grande dificuldade de se deslocarem à Madeira porque já não têm o estatuto de residente. E eu acho que falei hoje com vários deputados do Chega e do Partido Socialista, e isto é verdade, nos corredores, eh, percebendo se eles compreendiam esta situação, e eles não compreendem. Obviamente foram os deputados eleitos pela Madeira, do PS e do Chega, que tentaram vender esta tese aos seus grupos parlamentares, que seria melhor. Temo que esta questão em particular da ausência de tetos tem implicações na nossa economia. Vamos aguardar, até há quem diga que sem teto podem existir mais companhias aéreas a operar na Madeira. Eu pessoalmente não acredito nisso, não acredito nisso. Agora, tirando essa questão, que também é importante, teremos certamente um modelo melhor daquilo que nós tínhamos. A questão dos tetos pode influenciar negativamente a economia da Madeira, pode influenciar negativamente o nosso turismo e também é preciso não esquecer que a Madeira é visitada por turistas e também é visitada por madeirenses que, como outrora tiveram que partir, mas gostam de regressar à sua terra e não têm estatuto de residente, e esta questão do não-teto, os preços poderão no futuro aumentar muito e poderá influenciar a procura pelo destino Madeira. Joaquim, acompanhou à distância, obviamente, esta discussão. Ahm, Também partilha da mesma ideia. Haverá, como consequência, um menor crescimento económico na região, tendo em conta esta ausência de teto máximo, nos preços das viagens. Sim, efetivamente, esta questão, eu acho que é aqui algum aproveitamento político sem se pensar verdadeiramente naquilo que são as consequências das decisões políticas. E Claro, isso considero que é verdadeiramente preocupante. Porque é uma ilusão. Temos aqui várias questões que entram aqui em causa. O facto de desaparecer um teto, eh, objetivamente, para além do que o Pedro diz, poderá haver uma certa tendência a que os preços disparem. claro. E a questão é que o orçamento não é infinito também. Por outro lado, uma das coisas que se reclamava era a questão de termos que adiantar o dinheiro. E aí mantemos. Efetivamente recebemos depois. Quem pode, paga, independentemente. E aí também acho que sim, acho que vai haver aqui uma questão de, em vez de prepararmos as nossas viagens com alguma antecedência, poderá haver a tendência de deixarmos para o fim, porque é indiferente. Quem tiver dinheiro não se preocupa, porque vai recebê-lo independentemente do preço da viagem, deixa de haver corresponsabilização do cidadão com aquilo que é o dinheiro de todos nós. E isso é uma Exatamente. coisa que me Claro. parece que é preocupante. É como se estivéssemos a criar eh, um- uma bolsa sem fundo. E isso orçamentalmente é preocupante. E por outro lado, é esta questão do cheque em branco às companhias.
reparem, não há qualquer incentivo das próprias companhias aqui em baixar preços. E isso, eles sabem que se cobrarem, por exemplo, sei lá, 800 euros num voo entre Funchal e Lisboa, o residente que tiver dinheiro adiante dos 800 euros só vai pagar na realidade 79 e o Estado vai cobrir os outros 721 neste caso. A consequência é que pode haver aqui uma lógica de inflacionar artificialmente o mercado. E isso é uma coisa que me preocupa porque estamos a transferir fundos públicos para empresas privadas. Sob o pretexto de estarmos aqui a ajudar o cidadão A, B ou C na sua mobilidade. Aqui tendo a concordar com o secretário, eu que às vezes sou aqui um pouco crítico do estilo, mas efetivamente, quanto ao facto, parece-me que seria parece-me que é um erro estarmos a deixar aqui em linha aberta o valor que pode ser pago. Reparem, já aquilo que me dizem é que efetivamente o primeiro momento, o primeiro contacto com a plataforma é complicado, mas depois de processar os dados todos, torna-se um pouco mais, torna-se mais tátil, mais intuitiva. Dá-me a ideia que o modelo, aquilo que o governo queria fazer em obrigar a que não houvesse dívidas às finanças e a questão de haver ali um conjunto de limitação nos trajetos era negativo. Agora, esta abertura total dá-me a ideia que poderemos estar aqui a abrir uma caixa de Pandora relativamente àquilo que é o bolo orçamental, e todos nós sabemos que, quer queremos, quer não, no fim das contas, o órgão mais sensível é sempre o bolso, e pode ser um problema orçamental que pode recair sobre nós, que é termos exatamente o contrário. Que é virmos a ter um dia um governo sob o pressuposto que se gasta muito dinheiro com a mobilidade, com a continuidade territorial, podemos vir a ter uma consequência inversa. Miguel, foi um espectador ou ouvinte atento. Partilha das opiniões de Joaquim Sousa e de Pedro Coelho ou distancia-se? Tem de ligar o microfone, Miguel. Obrigado, obrigado. Partilho pouco, Ruben. Na verdade, importa mais uma vez ter memória e importa perceber como é que nasceu este subsídio de mobilidade em 2015, Tens razão, Miguel. porque É verdade. já existia um em 2009. E o de 2009 era um modelo onde não existia tetos, onde não existia valores fixos a pagar. O que existia sim era uma subvenção que era dada pelo Estado de cerca de 64 euros, salvo erro, ou 65 euros, dada a cada viagem, a cada madeirense que quisesse viajar. Era dado 65 euros e as pessoas escolhiam os seus melhores trajetos. Mas depois mudou-se para este modelo e recordo-me que este secretário até fez fim-capé na altura em que o modelo entrou, dando a entender que havia pessoas que iam aproveitar-se, proibindo o pagamento com cartões de crédito, entrou ali em questões que não me parece que sejam sequer questões de que um governante regional deva se preocupar, desde que assuma ou que esteja assumida a salvaguarda dos direitos dos seus constituintes, neste caso os madeirenses. Mas começou então, ou teve uma despesa com os governos de António Costa, primeiro com os governos de Pedro Passos Coelho, que foi quem criou o modelo em 2015, uma despesa de 7 milhões de euros ano e, tanto quanto sei, já ultrapassa os 50 milhões de euros ano para os madeirenses e açorianos. Não, para os madeirenses só, os açorianos também terão a sua cota-parte de financiamento. Mas eu devo dizer que concordo com as alterações que foram hoje votadas e votadas favoravelmente também pelo Pedro e pelos deputados do PSD da Madeira e pelos deputados do PSD dos Açores. Dizer que face àquilo que está neste momento em vigor, com uma plataforma que foi, para ser até eufemista, foi bastante infeliz
e tem perturbado um pouco a gestão dos madeirenses, porque na altura o CTT, com todos os seus problemas, nós depois de fazer a viagem pegávamos nos bilhetes e íamos lá disparar mais ou menos, ou entregar mais ou menos documentos. A verdade é que no fim do dia saíamos com o dinheiro que tínhamos adiantado. Agora é quase um calvário para poder receber o reembolso numa plataforma, é verdade, mas também admito que o tempo tem ajudado a melhorar a forma como os processos e os procedimentos estão a ser trabalhados, muito também pelas companhias aéreas que têm, especialmente a TAP, eu viajo normalmente pela TAP. A TAP tem sido muito mais, tem procurado enviar as suas informações para poderem ser colocadas tal e qual na plataforma e a funcionar. Mas não percebo então aqui esta dúvida ou a questão que foi aqui levantada pelo Pedro, porque falar em coligações negativas do PS e do Chega por causa de algo que não me parece que seja um problema de maior, que tem a ver com o teto. Quando em 2020 aconteceu isto, em 2019 houve uma alteração votada na altura a um governo de minoria, de António Costa, foi uma coligação que o Pedro chamaria de negativa, onde obrigava as companhias aéreas a suportar os encargos com o remanescente do valor que os madeirenses e os açorianos não pagam. Ou seja, o madeirense ia comprar uma viagem à EasyJet, ou à Ryanair, ou à TAP, ou à Portugália, e só pagava 79 euros. E o resto, a companhia aérea ficava à espera que o Estado lhe reembolsasse, como agora acontece com cada um de nós quando compra as viagens. Na altura, foram várias as companhias aéreas que se lançaram a terreno dizendo que não eram prestamistas do Estado, portanto não iam bancar, estar a pagar o valor à espera que depois o Estado lhes restituísse o dinheiro, ainda por cima sem juros, mas isso não inviabilizou que a maioria, na altura, também com o Chega já, pudesse, do PSD com o Chega, pudessem aprovar esse modelo. O modelo acabou por nunca chegar a ser implementado, essa alteração. A verdade é que o governo de António Costa, entretanto, também caiu e houve novas eleições. Mas, falando agora exclusivamente da questão do teto, quem ouve o Pedro e até Joaquim falar sobre a possibilidade de disparar preços, dá a ideia, ou ficamos com a ideia, de quem quisesse voar para ver, e vou dar um caso prático, quem quisesse voar de Lisboa de Funchal para Lisboa, para ver o próximo jogo do Marítimo fora, em Torres Vedras, que já não é neste fim de semana, é no próximo, faça o exercício, vá ao site da TAP ou de outra companhia aérea e veja qual o valor que consegue os bilhetes para cá vir numa sexta ao final do dia e regressar num domingo durante o dia. O valor ultrapassa os 600 euros, portanto já ultrapassa o limite. Portanto, esta questão de existir um teto nunca impediu que as companhias aéreas fizessem na sua formulação de preço valores acima desse teto. E têm-no feito reiteradamente. Quem tem estudantes ou filhos a estudar no continente sabe que nas alturas do Natal e do fim do ano é impossível conseguir um bilhete dentro do teto ou uma tarifa dentro do teto. Portanto, isso vai continuar a acontecer. O que eu acho a virtude deste fim do teto é que, precisamente, permite que as companhias possam ter uma atitude concorrencial entre elas, que neste momento não existe. As companhias sabem que até os 400 euros têm sempre a mesma procura, especialmente procura de mercado interno, que não é a maioria do mercado dos transportes aéreos não é de madeirenses. Os transportes aéreos de e para a Madeira. É quem nos vai visitar os turistas, que não, obviamente que este teto nunca existiu, nem existe para os turistas, existe para nós. Portanto, parece-me uma medida bem-vinda, ainda bem que o Pedro votou a favor.
E estranhamente, não vejo os Açores, os açorianos, que também têm a mesma, o modelo aplica-se a eles também da mesma forma que aos madeirenses, não vejo nenhum governante açoriano reclamar por este novo modelo. Pelo contrário, vi-os Não tem alinhar. turismo, não tem turismo nenhum agora, não tem EasyJet, não tem nada, não tem Ryanair. Eles têm exigente. A Ryanair é que foi embora, mas não foi por causa do teto das viagens. A Ryanair foi embora porque não lhes pagaram a publicidade num avião, Fly Açores, que tinham já há não sei quantos anos. Dele, a EasyJet foi embora. A EasyJet já não Ah, existe nos Açores. Só temos TAP e SATA. outra questão, e a Ryanair que lá estava, foi a que saiu, a última a sair no mês de março, do mês Sim, passado. mas a EasyJet já tinha saído. No mês passado. Outra questão que importa aqui dizer é que ninguém ouviu a EasyJet falar sobre ou explicar o porquê de ser contra este teto. Toda a gente, eu acho que todos nós, o que ouvimos foi o secretário de Estado do governo do PSD, ou da AD, vir a público dizer que foi-lhe transmitido que se isto fosse passado assim, a EasyJet ponderava sair da linha da Madeira. Ora, as companhias aéreas é natural que pretendam salvaguardar os seus ganhos, os seus lucros, as suas fontes de receita. Mas nós, eu digo, entidades públicas, gestores públicos, temos que ter em primeiro lugar o interesse dos nossos constituintes, dos madeirenses, dos açorianos, e para esses, este modelo é de longe melhor do que a alteração que foi feita pelo próprio governo da AD em janeiro deste ano, depois de, como disse o Pedro, terem estado 8 anos a pensar em melhorias ao modelo e o melhor que conseguem fazer é estragar. Portanto, é com bons olhos que eu vejo este regresso. Não me parece que esta questão, acho que é uma questão, mais uma vez, para ser discutida entre portas no PSD, porque, pelos vistos, há visões diferentes entre o secretário e os deputados e outros governantes e a própria Assembleia Legislativa da Madeira. Portanto, entendam-se. Para os madeirenses, saímos todos a ganhar, os açorianos também saem a ganhar. Espero que este modelo seja colocado rapidamente no terreno e a plataforma seja efetivamente evoluída para que possamos só pagar o valor da própria viagem que nos compete a nós e não estarmos a adiantar dinheiro às companhias. Como nota de rodapé, é EasyJet, sim. Ruben, uma nota de rodapé, aliás, sublinho novamente, votei a favor deste hoje na Assembleia da República, porque acho que este modelo é melhor do que aquele que nós tínhamos, mas relativamente aos tetos, e discordando do Miguel, porque a proposta da Madeira vinha com tetos, eu vou ler parte do parecer da EasyJet quanto à eliminação do limite máximo do subsídio social de mobilidade. A EasyJet opõe-se firmemente à eliminação do limite máximo do valor do subsídio social de mobilidade. A remoção desse limite máximo irá produzir um conjunto de efeitos gravemente distorsivos no mercado, nomeadamente insensibilidade total ao preço por parte dos residentes, aliás, o Joaquim já falou nisso, que representam aproximadamente 30% do mercado, com aumento exponencial dos custos para o erário público, todos estamos cientes dessa realidade. Segundo ponto, desvio da procura dos residentes para reservas de última hora, Joaquim falou nisso ainda há pouco, last minute, com impacto negativo na procura antecipada e, consequentemente, na rentabilidade das rotas. Ponto 3, impacto negativo na procura dos não residentes, decorrente do efeito da pressão tarifária provocado pela ausência de acessibilidade ao preço de um segmento significativo do mercado. Isto é a mesma coisa de dizer que os preços vão aumentar por pressão tarifária. E o último ponto, perda material de capacidade a longo prazo nas rotas, com efeitos nefastos para a mobilidade e para a economia das regiões autónomas. E, portanto, um modelo hoje aprovado é Pedro, melhor. onde é que está aí, onde é que está aí a ameaça de abandonar a linha? Não li isso, leste isso? Eu não falei, eles dizem Nós que são só ouvimos contra, isso da eles dizem boca que do são Secretário de contra o Estado. limite. Agora, Miguel, nós Só o vivemos, Secretário de Estado é que disse que iam abandonar a linha. nós vivemos num oligopólio. Eu sei que és uma pessoa responsável, és uma pessoa que estabelece limites. O dinheiro é do erário público, é de todos nós, é de portugueses. Quando temos no mercado quatro ou cinco companhias dos Açores, duas já foram embora. Os Açores trabalham com a TAP e a SATA, nem turismo tem. A EasyJet já foi embora, a Ryanair também já foi embora. Com esta questão hoje,
é muito mais difícil para os Açores. Nós, terra de turismo, Não temos que podes ser competitivos. comparar, não Se tu podes achas comparar que é os Açores. positivo, Eles se não tu foram achas que é embora por causa positivo, disto, Pedro. Miguel, se tu achas que é positivo para a Madeira não haver limites, que muitos de nós vão, o que marcavam há 3 meses, vão marcar em cima da hora e vão fazer os preços, vamos ver se isto vai acontecer. O tempo irá dar razão, ou a mim, ou a ti. Eu acho que em tudo na vida deve haver limites, deve haver um preço. 400 euros a pouco, se calhar é para os preços hoje, sobretudo do combustível. Sabemos que muitas vezes é difícil com 400 euros. Se eu amanhã quiser marcar uma viagem para Lisboa, com muita dificuldade, não terei uma viagem a 400 euros se tiver que ir amanhã para Lisboa, ida e volta. Isso é verdade e podemos discutir se o limite é curto ou não é, e certamente pode ser curto. Agora, entre ser curto e não haver limite, essa é que é a nossa divergência, pensando nos madeirenses, mas sobretudo também pensando que muitos madeirenses vivem do turismo e há muitos madeirenses que não vivem da Madeira. Temos muitos imigrantes que gostam de retornar à Madeira e aí temo que os preços possam vir a aumentar. E Miguel, basta fazer, e concluo com isto, basta fazer um exercício, uma evidência que nós temos, é ver que os Açores, quando não tinha teto, tinha viagens a 1.200 euros, passou a ter teto de 600 euros e tem as viagens a 350 euros, e agora vamos ver Pedro, novamente sem teto desculpa lá. qual será o preço. Desculpa lá. Tu não, esse argumentário do teu secretário. Não, eh, meu, é da EasyJet, não, não é esse. As tais viagens de 1.000 e tal euros dos está Açores. na internet. Foi o teu secretário que disse. Tu também, se fores à internet, vais encontrar viagens a 500 e a 1.000 euros na Madeira. Não vais, não vais. Amanhã, eu falei nisso. Não há viagens a 1.000 euros, não há viagens a 400, a 500. Amanhã é 500. Se fores a ver um bilhete para o próximo fim de semana, uma semana de antecedência, as tarifas de um horário de uma pessoa que trabalha e tem que sair, pagas 650 euros, já ficas Se 250 no acima. Natal já é caro, se no Natal já é caro para vir à Madeira, quanto é que há? Qual será o valor das tarifas no Natal deste ano? Se já é caro Para no um Natal. madeirense vai pagar só 79. Mas os madeirenses não vivem só dos madeirenses. Os madeirenses vivem com os madeirenses e vivem com quem não é madeirense e que vai à nossa terra nos Agora, visitar agora e estás gastar dinheiro. Agora estás preocupado com o total orçamental. Quando subi de 7 milhões para 50 e até o governo de António Costa propôs que fosse o governo regional a gerir esse pacote de 50 milhões Falando de do euros, horário público, também aquilo custa que que paga dizia, impostos. aquilo que dizia o teu governo na Madeira foi O nosso governo, não se pode colocar, o governo do PSD, não se pode não é do colocar PSD, é o um governo dos valor, madeirenses. escuta, não se pode colocar um valor limite na continuidade territorial. Isto é um argumento vosso. E tu agora queres colocar um limite na continuidade territorial. Nada, o que tu deves estar preocupado e satisfeito é que votaste hoje a favor de uma medida que vai beneficiar os meus e teus conterrâneos, os madeirenses. E acho que estás de parabéns por isso, pá. Não tens que justificar para o teu secretário, deixá-la falar sozinho. Vamos ver, é preciso ser responsável para o Pode ser um futuro. remendo de E luxo, Miguel. certamente Pode ser um remendo de vai. luxo. Era só a nota de rodapé que queria dar há instantes a propósito da EasyJet. É neste momento a companhia aérea que mais lugares disponibiliza de e para a Madeira. Mas já que o Joaquim esteve atento a esta discussão, eu não resisti em lhe perguntar, Joaquim, se o governo regional de alguma forma falhou em todo este processo, embora não estivesse nas suas mãos. A proposta, houve a proposta que saiu da Assembleia Legislativa da Madeira, foi discutida e votada na Assembleia da República, mas eu perguntava se falhou em não intervir de forma mais acérrima na defesa daquilo que, no fundo, defendia. Um, ou seja, reunir com o Ó, ministro Ruben, ou com as pessoas aquilo que que me dá a têm mesmo. entender, Sim, sem sim. dúvida, Ruben, aquilo que me dá a entender, e desculpa estar a interromper, é que há aqui uma dupla, uma incapacidade técnica do governo regional e dá-me essa ideia de compreender todas as consequências e acompanhar todas as consequências e também uma certa impotência política, porque dá a entender, e isso viu-se com o discurso de Hugo Soares recentemente no Parlamento, que o Governo da Madeira não é tido nem achado nas decisões do Governo da República. A fragilidade política do nosso Governo fica aqui, neste campo, claramente manifesta, o que me custa, porque também o Parlamento Regional acaba por pagar um bocadinho por- no seguimento do mesmo, porque não é ouvido nas negociações.
e depois acaba por ter que andar sempre atrás das decisões que são tomadas. E vem para a praça pública, protesta um bocadinho e tenta mudar alguma coisa, condiciona também os deputados do PSD a nível na Assembleia da República, mas a verdade é que dá-me a ideia que, neste sentido, o governo regional não conseguiu acompanhar o que se estava a passar, nem em dezembro, portanto, com os problemas que surgiram depois em janeiro, nem agora com esta situação. E isso deixa-me preocupado, porque houve um tempo em que nós na Madeira tínhamos essa capacidade, o nosso governo era ouvido, e se não era ouvido, falava um bocadinho mais alto, e se fosse preciso chamar alguns nomes, chamava-os, mas a verdade é que era tido e achado nas decisões. Neste momento dá a ideia que não, e isso acho que é verdadeiramente preocupante, e se calhar assumo que o papel do Pedro e dos restantes deputados do PSD no Parlamento não é fácil perante um governo que não tem uma ideia política e uma resposta técnica sobre os assuntos com os quais é confrontado. Muito bem. Só, Deixemos. só, se Sim, me sim, Miguel. permites dizer a gente de conclusão a este tema. Força. Parece que desde janeiro fizemos aqui uma viagem aérea bastante turbulenta para acabarmos com toda a gente a felicitar o modelo que tínhamos antes, sem tetos, sem viagens one-way e sem necessidade da apresentação De das documentos suas fiscais. documentos fiscais. Portanto, na prática, estamos todos satisfeitos porque foi revogada aquilo que o PSD fez a nível nacional. E com o novo nome, Mecanismo de Continuidade Oh, Territorial. Ruben, dá-me a ideia que aquilo que falhou verdadeiramente foi a gestão das expectativas por parte do Governo Regional neste processo todo. Já agora, aquilo que, Eu acho. aquilo que disse, aquilo que eu referi ainda há pouco, foi Pedro Calado, depois de uma reunião em 2018 com o então ministro António Costa, o que refere foi: o Governo Regional não aceitará nunca um limite, seja qual for o valor, para assegurar a continuidade territorial. É só para concluir, aliás, ficou claro a proposta que saiu da Madeira, hum, na sua plenitude, a extensão do teto, foi aprovada aqui na Assembleia da República. Aliás, o One Way, a questão das certidões de não dívida e os canais presenciais, tudo isso foi salvaguardado. A questão do nome, para mim, é o menos relevante. O importante é que temos um novo modelo e esse modelo é positivo. Alerto, porque acho que também é a minha responsabilidade, alerto com esta questão do teto, enquanto economista, enquanto madeirense que sabe que nós precisamos do turismo, que o turismo é uma importante fonte de diferenciamento e um setor muito importante para a competitividade da economia da Madeira. O Miguel acha que isto pode custar 2.000, 3.000 euros cada bilhete, para o Miguel é igual, paguem os cubanos. Eu não sou cubano, mas sou português, pago impostos, os impostos são de todos nós. Eu acho que, tendo poucos operadores, acho que podemos ter aqui um problema de aumento de preços. Para os madeirenses que vivem na Madeira será praticamente irrelevante. Mas se os madeirenses tiverem amigos que querem ir passar o Natal com eles à Madeira, se calhar poderão ter dificuldades, tendo em conta os preços que podem aparecer nessas alturas mais festivas. É isso que vamos ver se vai acontecer ou não com a eliminação destes tetos. Se o Podes, Miguel tiver podes, razão, se o Miguel tiver razão, pagou a cerveja. Se eu tiver razão, o Miguel paga a cerveja. não seja por isso, eu estou com muito gosto de pacto uma cerveja antes sequer Tem de que ver. ser coral, tem que ser coral que é Mas madeirense. podes deixar o alerta lá na tua comissão política que quem preferia aquela frase que eu acabei de dizer está lá agora contigo. Portanto, podes deixar os alertas de como gastar o dinheiro dos continentais connosco. Muito bem. Cerveja com o verão aí à porta. Deixemos a turbulência da mobilidade aérea e até porque, como já era expectável, este tópico iria roubar-nos muito tempo. ahm, Passemos ao tema que proponho para a análise e vou pedir à vossa capacidade de síntese, vou apelar à vossa capacidade de síntese, uma vez que a turbulência
também se faz à escala global, mas com efeitos que estão aí à porta. O impacto da guerra no Médio Oriente na nossa economia. Aliás, já bateram à porta. No espaço de apenas um mês, os madeirenses viram o preço do gasóleo disparar 40%. Um choque brutal nas bombas de combustível que forçou o governo regional a apresentar um pacote de ajudas para tentar evitar que esta escalada se reflita diretamente no preço do cabaz alimentar. E, aliás, José Manuel Rodrigues disse esta semana, ou admitiu esta semana, a possibilidade de existir um orçamento retificativo, o que é normal, ou que seria normal num caso desta magnitude. Ora, o que é que eu pergunto? Muito sinteticamente, se o governo regional com estas ajudas, se acreditam que com este balão de oxigênio será suficiente para absorver os custos de transporte, porque dependemos disso, não é? Ou os madeirenses que não sentiram ainda o verdadeiro impacto nos supermercados, um, essa fatura vai chegar, ou com estes apoios, será inevitável? Começamos por si, Miguel, porque tem um compromisso. Sim, obrigado, Ruben. Aproveito já também para deixar despedidas a todos os colegas. Foi um interessante debate. Mas, de facto, nós na Madeira estamos numa posição um pouco ambivalente com estas questões e as consequências da guerra no Irão. Por um lado, somos muito expostos às questões energéticas do combustível, ainda não temos a nossa dependência ou pouca dependência de fontes de energia externas, nomeadamente os hidrocarbonetos, ainda dependemos de alguma sobremaneira, portanto é importante que consigamos de alguma forma atenuar os efeitos do agravamento do preço dos combustíveis, e acho que isso está a ser tentado fazer a nível nacional e a nível regional também. Por outro lado, a realidade é que acredito que vamos continuar a ser procurados, a estar em alta, por ser um destino seguro de turismo. Portanto, aquela zona, mesmo Turquia, mesmo a Europa mais oriental, irá perder um pouco de procura turística, e a Madeira fica na rota dos destinos seguros. Com isto, importa acautelar algo que, quer numa situação, quer noutra, tem vindo a pressionar os madeirenses, que é o aumento do custo de vida. O cabaz para a Madeira tem estado a ser pressionado também pelas componentes energéticas, mas, sobretudo, pelo aumento, consequência da procura turística, com mais poder de compra. Vemos isso na habitação, vemos isso na restauração, vemos em muitas situações que os madeirenses se enfrentam cotidianamente, e acho que o governo regional, as entidades públicas, as câmaras municipais, todos devem ser chamados a atenuar estes efeitos e até criar regras para proteger que os madeirenses possam continuar a ter qualidade de vida e uma vida digna dentro do seu espaço. Era isto que eu queria deixar. Claro que, obviamente, o ideal é que não houvesse guerra e que consigamos todos nos dar bem em fraternidade e solidariedade, que é a mensagem que eu deixo também para vocês. Um abraço. Obrigado, Miguel, pela sua presença e pelo seu contributo. Pedro, vamos sentir os efeitos. As ajudas do governo são importantes para atenuar esses impactos a curto prazo. Acredita que será suficiente para evitar esses impactos a longo prazo? As guerras nunca são boas, já sentimos no bolso esse aumento de preços. A escalada nomeadamente nos combustíveis, tem existido. Tem havido ajudas. Ainda ontem, na Assembleia da República, aprovámos uma medida do IVA adicional no ISP, portanto, reduzindo o ISP e reduzindo a receita fiscal em sede de IVA para compensar o aumento dos combustíveis. Temos outras medidas na Madeira que têm a ver com a energia, o gás solidário.
e sobretudo para as empresas do setor energético e que usam muitos combustíveis fósseis, normalmente os taxistas, as empresas Bombeiros, GPS, elétricas. sim, sim. Agora, isso são ajudas que mitigam um bocadinho algumas dificuldades, obviamente se todos nós que vamos ao supermercado sentimos já esse efeito em cadeia. Se dizem, por exemplo, que o alumínio já aumentou 12%, que o ferro já aumentou 10%, portanto, os materiais vão aumentando, os transportes vão aumentando, em cadeia, obviamente, que esperemos que este cessar-fogo prevaleça e que a guerra acabe, porque pela voz de um homem, por uma atitude empoderada, na minha opinião, de Donald Trump, tem levado a uma escalada mundial que não tem trazido nada de bom. Aliás, em termos de negociação com o Irão, parece-me que o Irão sai beneficiado desta situação. Agora, a verdade é que a vida já está cara e, obviamente, com uma guerra fica ainda mais cara, a inflação sobe, a Euribor, como sabe, também já subiu, portanto, o BCE já subiu, as pessoas têm créditos à habitação, já estão a ver refletido na sua prestação o aumento das taxas e, obviamente que não sei como se esticar e o dinheiro não é elástico, os orçamentos familiares não são elásticos e esperando certamente que a guerra acabe depressa para voltar tudo à normalidade e que os preços dos combustíveis baixam esta semana, mas não sabemos se para a semana podem aumentar. A verdade é que muitas famílias, um depósito da sua viatura, obviamente dependendo da viatura, pá, podemos estar a falar de mais de 15 ou 20 euros, o que é muito dinheiro. O impacto no bolso dos portugueses e, neste caso, também dos madeirenses. Joaquim Sousa, para fecharmos neste debate que regressou após um ligeiro interregno devido à Semana Santa, às festividades da Páscoa, o que é que lhe apraz dizer a propósito deste conflito no Médio Oriente e as implicações que trazem para a região? O Miguel falava ainda há pouco de que até poderíamos beneficiar com esse conflito, uma vez que poderá desviar muitos turistas para a ilha. Sim, se quisermos olhar para esse campo, Chipre, Malta, Grécia, Turquia, e próprio Egito deixam de ser, para além de falar dos Estados do Golfo, o Dubai, Emirados, deixam de ser locais atrativos e a nossa segurança e tranquilidade poderá ter algum tipo de acréscimo a nível de turistas. Mas há aqui um pormenor que o Pedro já falou aqui, que tem a ver com a vida das pessoas, que tem a ver com a chamada classe média, porque aqueles que não têm acesso à botija solidária, que sentem os aumentos no supermercado e do combustível e que estão a ficar desprotegidos. E efetivamente, aquilo que assistimos com esta decisão completamente irresponsável do Presidente dos Estados Unidos de lançar uma guerra é que hoje a classe média sente um assalto, entre aspas, àquilo que é o rendimento que tem disponível. Já falámos aqui anteriormente, noutros programas, a questão da inflação. O BCE estima uma subida de mais de 3% no segundo trimestre de 2026, e isto já está a comer os aumentos salariais e as reduções de IRS que nos estão prometidas pelo próprio governo, então no orçamento do governo. Isso leva naturalmente a uma perca de poder de compra das famílias, porque as pessoas estão a gastar hoje muito mais dinheiro naquilo que é o básico, a comida e a luz. Portanto, estamos aqui a falar daquilo que é uma vida de incerteza e a ideia da poupança, que não há muita possibilidade de poupar pelo medo. Também já foi aqui falado anteriormente a questão. Temos uma região muito dependente dos transportes e aí temos o efeito dominó que implica tudo isso. Não é só o supermercado que é mais caro. Também o Pedro falou nisso quando ele referiu o ferro, o aço, mas podemos falar do cimento, do vidro, onde o preço disparou completamente, o que torna as habitações mais caras.
Obviamente a questão dos juros, porque uma inflação em alta obriga os bancos a manter os juros elevados por mais tempo, o que não era expectável, e aquilo que poderá ser a médio e curto prazo, que é a nova pobreza energética. Reparem, achamos todos muito válido o aumento, e foi anunciado ontem, do apoio à botija de gás solidário, mas a verdade é que há aqui escolhas que têm que ser feitas, que é o regressar ao fogão a lenha, outras formas de energia mais baratas e poluentes, ou próprio, e ainda bem que veio o verão, a reduzir no aquecimento ou no arrefecimento das casas. Para já não falar que aquilo que o FMI e a ONU vieram alertar, que é esta crise pode colocar em risco a própria segurança alimentar. E temos aquilo que temos assistido, já falámos aqui também nestes programas, que é pessoas com emprego, mas cujos salários já não cobrem o custo de vida inflacionada. E esse é o grande problema que nós aqui temos, e parece-me que está na hora dos governos verdadeiramente pensarem naquela que é aquela chamada classe média, das pessoas que têm um salário, que trabalham, que têm uma vida organizada e que perante estes aumentos exponenciais acabam por ter aqui uma vida que já não recupera das crises anteriores, que se assemelha muito àquilo que se pode chamar uma economia de sobrevivência, e que pode mudar em consequência de bomba cai ou não cai, e onde ela cair, se o barco passa ou não passa. Isso é uma instabilidade tremenda que eu não estava a contar passar nesta altura da minha vida, e que me preocupa principalmente para os mais jovens que olham para a sua vida, para o futuro, e eu ouço muitos e tenho um receio tremendo por esta mesma instabilidade que o mundo vive. Tempos de incerteza e muito alarmantes. Obrigado pela vossa Obrigado. Obrigado, presença. nós. Os Desejo-vos Obrigado. melhores, um bom Ruben. fim de semana. Bom fim Obrigado. de semana. Obrigado. Forte abraço a todos. Obrigado. Obrigado.